Eu sei que você tem muitas dúvidas sobre óleos essenciais. E para a gente tirar todas essas dúvidas e te ajudar muito, nós convidamos a Samia Maluf, que é a pessoa que trouxe, né, a aromaterapia para o Brasil, que trouxe todo esse conceito e que com certeza vai conseguir te ajudar. E nesse vídeo que a gente está gravando aqui para vocês, nós vamos tirar dúvidas, colocar você praticamente aqui para você realmente aprender. E a gente sabe que o conceito de ter sucesso tem que ter essa base do aprender, do saber, do ter esse norte para você não ter insegurança. E eu te pergunto, você tem dúvidas sobre utilização, como é, para que é? Tem? Então vem comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. Vocês pediram e a gente mima vocês de verdade. Eu sei que vocês estão loucos e ávidos por saber mais sobre os óleos essenciais. E aí, nós trouxemos a nossa amada. Obrigado. Querido, Obrigado por estar sempre junto, aqui. Obrigada por a dividir. Obrigado por proporcionar para as pessoas, né, todo esse conteúdo que você há 40 e quase 9 anos estuda. E eu queria, inicialmente, como a gente tem aqui um público diferente, né? Então ela está hoje no YouTube com a gente. Então eu queria que você se apresentasse. Bom, eu sou a Samia Maluf. Então, como profissão, né? Eu estudei psicologia, então estou como psicóloga e psicanalista. Aí fui fazer docência do ensino superior também para poder dar aula e saber falar melhor para vocês. E eu estudo aromaterapia faz 49 anos. Cada vez que passa um ano eu aumento. E isso eu trouxe para o Brasil há 25 anos atrás. E inclusive esse ano a Samia vai fazer 25 anos. Já fez, né? Mas a gente está comemorando. Depois a gente vai falar sobre um evento muito legal. Não sei se vocês assistiram no tempo que já aconteceu, mas vocês vão saber disso daqui a pouco. E aí a aromaterapia, para mim, é a minha ferramenta, a minha espinha dorsal. E assim, a gente utiliza os óleos essenciais de várias formas, para várias patologias, para prevenção, para tratamento. E aí, nós dois juntos, né? Você na tua especialidade e eu na minha, a gente juntou para poder trazer para vocês, né? Que no mundo aqui a gente tem o criativo, a gente tem as fragrâncias, mas a gente sabe que a cura, né? Com o que você vai explicar pra gente hoje, ela é uma porta para um outro mundo. Então, por isso que a gente começou a trazer. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre aonde pode, aonde não pode, aonde é muito legal e resolve, aonde é desperdício. Desmistificar, né? A aromaterapia, tem a aromacologia, onde a gente vai falar da união da essência com óleo essencial. Você quer explicar aromaterapia e aromacologia, já pra gente ter as primeiras palavras básicas? Sim. Então, assim, no básico, quando eu começo a dar aula, eu falo assim, a aromaterapia é... Então, a palavra é curtinha, a gente pode enrolar, escrever um monte de coisa, mas é terapia através dos aromas. Então, é tratamento através dos aromas. E o que a gente utiliza na atividade aromaterapia? A gente utiliza os óleos essenciais. Quando a gente fala de aromaterapia, eu tenho que trazer duas outras ciências, porque é a aromacologia, que é o estudo do aroma no comportamento das pessoas, que pode ser usado óleo essencial, mas também utiliza essência sintética. E essa é uma ciência que começou em 1992, num lugar chamado Fragrance Foundation, e que a gente estuda os odores, os aromas no comportamento das pessoas. Isso que eu ia falar, o que estimula, né? Que tem a memória olfativa, tem os memória estímulos, emocional, tem os os traumas, isso. Que são cheiros e odores que eles vão sentir pela vida, que não necessariamente seja o óleo essencial. Não necessariamente, por exemplo, muitas vezes a gente falando em patologia, quando tem pessoas em coma, isso lá na França a gente fala aromacologia, mas também fala olfatoterapia. A gente leva produto de limpeza, perfumes que a pessoa utilizava, o que fazia parte do dia a dia dela para a gente trazer essa memória, mesmo que ela esteja em coma, a gente sabe por eletroencefalograma e por eletrocardiograma que ela tem alterações, tanto com o toque quanto também com a parte olfativa. Né? Seja também a memória do bebê com o cheirinho da mãe. Da mãe. A gente com o cheirinho do quarto, do nosso ou pet. Cheiros horríveis também, numa situação, porque é ação e reação. Então a gente aqui, do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre, nós vamos ser bombardeados por odores, aromas, fragrâncias. E a gente não sabe inconscientemente o que aquela ação pode ter causado de reação. Por isso que, em primeiro lugar, nunca
um óleo essencial ou um perfume vai agradar 100% das pessoas. Sempre vai ter uma pessoa que fala, não sei se eu gostei. E lembrando dos traumas, eu percebo assim, com as alunas e alunos, que tem dois que são bem característicos. Os muito adocicados, Sim. que algumas pessoas, às vezes, mais práticas, Sim. e também um pouco mais enjoadas com perfume, não gostam. Então é muito comum, não gosto de doce. E outro que eu vejo muita rejeição por trauma, às vezes com família e com lembranças do passado, lavanda, você acredita? Acredito, é impressionante. Caraca. As pessoas, ou elas amam lavanda, ou você vai colocar lavanda e fala a pessoa, nossa, eu detesto esse Aí cheiro. você pergunta, ela fala, minha sogra. Aí pergunta, minha mãe usava, sempre com relação a fases negativas onde estava presente a lavanda, que não tinha culpa de nada. Não, a coitada bronca. da lavanda nada, né? Mas ali ela entrou naquela situação e muitas vezes, por exemplo, eu vou trazer o Covid. Quando houve a epidemia do Covid, a pandemia, na verdade, muitas pessoas perderam a parte de olfato. E a gente faz esse treinamento com óleos essenciais. Então, a olfatoterapia, a aromacologia, ela é muito importante, porque inclusive assim, nós quando envelhecemos, a gente vai perdendo a parte olfativa. No Alzheimer, a pessoa também começa a ter dificuldade olfativa e hoje a gente sabe que a patologia esquizofrenia, a pessoa também tem uma sensibilidade diferente com cheiros. Legal. E tem a anosmia, né? Então as pessoas, uma das perguntas... O que é Anosmia é quando você não sente o cheiro. Pode ter sido por um trauma de ter cortado o caminho, né, pela medula até os receptores olfativos, ou na verdade de ter usado muito produto para narina. Sinusite, rinite, aquelas coisas, e você fica vai... com essas válvulazinhas apertando, Isso. apertando, que vira um vício isso, né? Vira um vício. E aí você perde essa possibilidade de sentir cheiro. E a aromacologia é exatamente isso. Logia, logos, o estudo no comportamento pelos aromas. De uma forma geral, aromas, então. E se você pensar, quando nós quadrúpedes, a gente tinha o córtex olfativo muito mais... ele era maior, e nós bípedes ele diminuiu e o visual aumentou. Então imagina, se a gente não soubesse distinguir um cheiro ruim ou putrefado ou um cheiro bom, eu iria comer uma carne putrefada. Se eu não tenho essa possibilidade de sentir o cheiro, que é a anosmia, na verdade eu vou mudar o meu comportamento e eu vou ter um comportamento alterado de comer algo que seja ruim. Seja um cheiro ruim. Então a aromacologia ela é muito importante porque ela entra até pelo comportamento e na psicologia a gente estuda para colocar determinadas fragrâncias, aromas ou flavorizantes em alimento e também em perfumes, odorizantes, domo-saneantes. E a aromatologia é a ciência que é a escola francesa, que é o estudo do aroma de um modo mais científico, mais em vivo, mais in vitro, para você garantir a atividade da aromaterapia. Que show. Vamos lá, então, um outro ponto. A Sâmia, eu ouço sobre a Sâmia há 30 e alguns anos. Uma tia, aos 16 anos, começou a falar de óleos essenciais. Eu tinha 16, né? E ela começou a falar sobre óleos, sobre aromaterapia, cromoterapia. Era uma pessoa médium, bem evoluída, e ela só estudava isso. Então, uma pessoa que tinha um problema cardíaco, ficava dentro de casa, estudando e cuidando da família, né? E eu era um dos sobrinhos que ela pegou, bibelou, minha tia Sandra, e me ensinou muito. E aí ela me apresentou você. E aí a gente, estudava e falava, era sempre alguma coisa baseada em você, que ela tinha de livros ou o que fosse. Então, inicialmente, quanto tempo você tem sua linha de óleos essenciais? Porque minhas alunas já adoram. 25 anos. A então, empresa, 25 esse anos. tempo todo. Você já importa, você vai buscar... Eu importo, que é uma diferença. Tem muitas pessoas que vão lá e mandam uma fábrica fazer tudo e compram e revendem. Na verdade, não. Eu vou para os locais, fui nesses anos todos, nesses quase 50 anos. Para certificar, né? Para certificar, ver como é plantado, se não tem trabalho escravo, se não é usado pesticida, se não tem uma série de alterações, porque a gente vê muito geotipia, gente, é o local onde a planta nasce. E isso vai dar a diferença dela de atividade. Por exemplo, nós temos lavanda aqui, mas a lavanda que nasce aqui é uma lavanda canforada, que não pode ser usada nem por gestante, nem por criança. Nossa, que nunca... É bom falar sobre isso, porque a lavanda é para gestante, né? Então, é para gestante. E até tem uns locais que a gente vai visitar e quando as pessoas vão pegar, tomar um chá dali da plantação, essa lavanda é a lavandula dentata, que pela geotipia no Brasil nós nunca vamos ter 13, 14 horas de sol no verão. Entendi.
E na França, ou na Córcega, ou na Bulgária, no verão tem 13, 14 horas. Da 9, 10 horas tá sol. Tá sol, né? Então a gente tá falando sobre a linha dela, pra quem não conhece, gente, só pra vocês saberem que vocês também têm uns benefícios. Vou falar. Já há um tempo, a gente tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, já há um tempo, tá? É propaganda assim que ela merece, principalmente porque tem óleos muito bons. E há 3 anos, eu acho, ela colocou o cupom de desconto para vocês de 20% na compra, tá? Então você tem 20% quando você for fechar seu pedido colocando o cupom de desconto escrito Peter Paiva. Se você Peter Paiva só, né? Isso. Se você for comprar qualquer curso dela, que são incríveis, muitas alunas minhas já fizeram, você tem 30% de desconto nos cursos, correto? Só colocar Peter Paiva. Vocês que ganham por ele, viu? Eu peço por vocês, aqui gente. com a gente. Eu peço por vocês. E assim, as pessoas amam. Então, vamos agora falar sobre um outro ponto. Vou até mostrar um pouquinho pra cá que eu tenho mais alguns, só pra vocês verem. Eu trouxe alguns outros óleos essenciais pra vocês, dela. Sempre que ela vem, até mostrei hoje, sempre que ela vem, ela me dá um de presente ou outro. Eu falei, tá tudo guardadinho. E aí, me fala um pouquinho, o que é o óleo essencial? Você tira o que da planta? Porque a gente sabe que ele traz cura e eu queria que você explicasse o que é. Primeiro o que ele é e depois o que ele faz com o ser humano, só pra gente ir do zero. Então vamos imaginar, eu tenho uma planta que nem essa aqui, e ela, para ela sobreviver, ela tem que comer da terra, e o sol e a chuva vão dar o alimento. Isso a gente chama metabolismo primário. Metabolismo vegetal, mas metabolismo primário. Porque a planta ela não sai correndo, vai na geladeira e pega para comer. Então ela tem que tirar daqui. Só que também, quando chegam animais herbívoros ou micro-organismos ou animais que vão comer a folha, maiores, a planta precisa se proteger, ela não sai correndo. Então ela cria esse metabolismo secundário, que é aonde a gente chama, antes de ser óleo essencial, a gente chama de metabólitos secundários, que é uma substância que a planta produz para a proteção dela. Então, para afastar o que é ruim e para atrair o que é bom, para ser polinizada. E esse conceito, perfeição, né? Não é uma perfeição? Olha, eu fico arrepiada e eu falo que nós do reino animal e a planta do reino vegetal, a gente tem uma união fantástica, porque a planta também, para nós, pelo que ela produz, depois a gente vai extrair, como se fosse numa panela de pressão, a gente colocaria uma peneira, a água embaixo e a gente fecha. E aquilo vai ferver, a água vai ferver e vai arrastar o que a planta... Por isso chama de arraste. Arraste a vapor. Porque a arraste ela passa através da folha e leva para um lugar, então é vapor condensado, vai cair água fria e volta a ser óleo e água, tá? E aí separa ali naquela parte? Aí separa. Que legal. E aí de um lado cai o óleo, que é o hidrolato, que a gente chama de subproduto, e do outro lado tem o óleo. Agora, óleo é óleo? Não. Só é chamado de óleo porque a água tem uma densidade em laboratório que é 1. E o óleo essencial, ele tem uma densidade menor, começa com 0,99 alguma coisa. Um pouquinho menos, então. Isso, então tem óleos que são super voláteis e óleos que não são. E você, na perfumaria, você já deve ter falado para eles de notas altas, médias e baixas. O que dá essa diferença para o óleo essencial, que era o precursor da perfumaria, vamos dizer lá atrás, o início lá da no perfumaria início era da com óleos perfumaria. essenciais. A perfumaria ela se deu por buquês de flores e daí foram extraídos, pensando em extrair esse cheiro para virar perfume. Isso, então, que é o Avicena, que começou a fazer a destilação que a gente usa até hoje, mas de uma outra forma melhorada. Então, existem plantas, por exemplo, como a laranja, limão, a maioria dos cítricos, eles são muito levinhos, então eles volatilizam muito rápido. A gente chama de nota de cabeça ou nota alta. A lavanda também, né? A lavanda é nota média. A eu maioria percebo que das flores, ela não volatiliza e eu chamo ela de média alta. Então, ela é abaixo dos cítricos, mas ela ainda volatiliza rápido. E aí tem as notas baixas, que aí a gente pode falar do cedro, do sândalo, vamos falar da canela. Um óleo de bergamota, ele é pesado. Ele mas é aí leve. Não tá falando, mas o óleo, né? Quando a gente tem o óleo da essência, tem uma parte que é um óleo de bergamota, que ele fica denso ali embaixo, parece uma coisa bem doce.
E eu sei Mas que aqui aí eu acho que é na essência. Do óleo essencial, eu acho que não. ela não é pesada assim. Não é pesada, porque o limoneno, que é monoterpeno, ele tem 10 átomos de carbono. Tem uma matéria-prima que é extraída da laranja furânico mesmo, marina, que ela é, talvez. que ela é grossa. É que os cítricos, por eles serem prensados a frio, eles não sofrem essa metabolização. Então, o cítrico, como é tirado da casca, até a gente fala de um jeito errado, porque óleo essencial seria depois de destilado. O que é prensado a frio, na verdade, deveria ser chamado de essência natural. Mas comercialmente ficaria confuso para as pessoas entenderem. A essência é laboratório, mas tem essência natural também? Então, todo mundo, no mundo inteiro, fala de óleo essencial. Mas os cítricos, na verdade, eles são quase cerosos. Então Por isso é que ele pesa eu vejo mais. essa parte dessa. Porque os cítricos, eles, por serem prensados, eles não metabolizam e eles têm um pouquinho de cera. Como se fosse assim. E aí, então, a gente tem aí o princípio, né? E como é extraído esses óleos e para que serve para o ser humano. Aí uma coisa que você falou que é muito legal e que é bom a gente pensar. A gente tem um casamento e tem uma perfeição com as plantas. Uma biosintonia. Uma biosintonia. E por que o ser humano esquece de cuidar da planta para poder ter essa troca? Acha que só ele é importante e a planta tem que servir ele o tempo inteiro. Assim como o ser humano está deixando de cuidar do planeta. Sim, é isso. Então, assim, quando eu falo que a gente faz coleta reversa e que a gente tem um trabalho com a carbon free, com a dinâmica que a gente recolhe tudo aquilo que a gente tira da natureza e está jogando na natureza também. Frasco, batoque, um monte de coisa. Então, eu sempre falo que a primeira coisa para quem trabalha com aromaterapia ou fitoterapia é cuidar do universo, é ter respeito. Como você mora num sítio, você tem respeito por tudo aquilo, né? Nossa, às vezes eu vejo uma plantinha assim que tá no meio de uma coisa, eu vou lá e troco, eu coloco num lugar melhor, mas eu mato. Não, gente. Não, e hoje em dia, até rede social, eu vejo que tem no telefone um programa, um app que você põe e você vê o que está faltando na planta. Plantinete. É Plantinete. Aí eu coloco, ele fala da planta e depois você vê o que você precisa. Não, põe açúcar, ou põe café, ou põe um monte de coisa. Então, mesmo que você more como eu morei em casa, mas eu faz 13 anos, eu mudei para apartamento para estar mais perto da distribuidora. Eu tenho na minha cozinha, eu tenho os potinhos de temperos, eu tenho um vaso que eu cuido das embalagens, eu reciclo. Então, é que você falou, né? Se a gente depende das plantas, a gente tem que cuidar do universo. Conscientização, né? E o que a planta faz? Pra gente. Tudo que é muito forte, eu vou trazer de uma forma mais banal. Arruda. A gente fala, quer tirar mal olhado, usa arruda. Por que a arruda ela é tão forte? Porque no local que talvez ela tenha nascido, o local era agressivo para ela e ela teve que ter um metabolismo secundário para afastar tudo aquilo que poderia matá-la, tá? Então existem plantas como tomilho, como cravo, como canela, como gengibre, que, por exemplo, jamais a gente vai poder botar puro. Eu falei de dermocausticidade, vai queimar e pode corroer a pele, tem que diluir no óleo vegetal. Mas ele tira todas as bactérias, fungos, vírus, a própria melaleuca, sem matar o que a gente tem de bactéria boa, que eu falo que é o exército bom e o exército ruim. Então, elas têm essa seleção, a natureza tem essa seleção. Então, aí ela tem uma função atópica. Você usa topicamente e que você pode tratar de pitiríase, aquele pano branco. Você pode tratar de onicomicose, que é a micose de unha. Você pode tratar de pé de atleta, que é a frieira. Então, tudo aquilo que normalmente antibióticos fariam ou anti-inflamatórios, a gente tem a possibilidade, não estou descartando medicação, mas... Fazer a tentativa com o natural. Eu faço tentativa com o natural. E aí influencia muito a dosagem, que na escola inglesa a gente usa de 1 a 4%. Então menos é mais, tá, gente? Começa com pouco para a gente ter a possibilidade de tratar com mais dosagem, uma dosagem percentual maior. E se não precisar, ok. Aí a gente está cuidando da natureza também. Isso. Não está acabando com tudo. E aí o outro ponto é o inalar. E o inalar, ele são dois. São dois. Aqui no Brasil a gente usa mais tópico e inalatório.
E quando a gente inala, você tem uma rapidez de entrar pelas narinas, mucosa, aquele que a gente tem aqui, que normalmente fica resfriado, pelinho, e tem o bulbo olfativo, que é como se fosse em 90 graus aqui. E ele, quando a gente sente um aroma, ele em menos de 2 minutos vai para o nosso sistema límbico. De um lado ele vai trabalhar memória olfativa e emoção, e de outro... Vai para a corrente sanguínea? Ele primeiro vai para o cérebro, faz a neurotransmissão entre tálamo, hipotálamo, hipocampo e amígdala, e também vai por brônquios, bronquíolos, alvéolos e cai na corrente sanguínea. Então é muito rápido e você pode tratar de alguns problemas como cardiotônico, pressão baixa, ou se você tem uma hipertensão, você tem o ilang-ilang. Quando você tem insônia, por exemplo, a lavanda, ela é maravilhosa. Quando você tem uma TPM, você tem gerânio. Então, problemas emocionais e problemas respiratórios... É mágico, né? É mágico. Aí, antigamente, eu ficava brava. Ai, você anda de vassoura? Eu falo, ando e a minha tá ali encostada. Se quiser dar uma voltinha... E ó, primeiro eu quero agradecer. Imagina. Né? E para você que tá em casa, quero falar que a Sâmia tem um site que tem os óleos essenciais e a explicação da função de cada óleo, que para mim é um guia. Eu sempre corro lá. É um trabalhão que ela faz. Queria que você falasse um pouco dos cursos pra gente encerrar, porque eu acho que é um ponto muito importante. Muitas alunas minhas começaram com seus cursos online. Porque, assim, o Instituto veio, porque quando eu montei a By Sâmia, ninguém sabia usar óleo, então eu tive que montar palestra e curso. Então eu tenho o Instituto Sâmia Maluf, mas que é vendido no www.bysamia.com.br os cursos. E eu tenho desde o introdutório. Você quer começar a saber o que é óleo essencial, o que é óleo vegetal, como ele age, quais são os melhores óleos, 12, que eu falo que não precisa no começo mais do que isso. Então esse é o introdutório. Então se você quer começar a usar, tenha conhecimento, e conhecimento é poder. E aí eu vou embora com mais de 40 cursos. Sério? Que demais. Então, ó, para vocês fazerem os cursos, entrem lá, vocês vão ver que são preços super acessíveis e vocês ainda têm 30% de desconto que ela concedeu para vocês, tá? Nossos alunos. Muitíssimo obrigado. Obrigada a Que você. Deus te abençoe. Sempre. Obrigado por estar junto. E a gente não falou sobre o evento. Quer falar? Vamos falar, dá tempo. Bom, com esses 25 anos da By Sâmia aqui e falando de cuidar da natureza, na verdade o que eu estou fazendo é um evento chamado Alma Brasilis, e você que quer conhecer de óleo essencial e quer cuidar do nosso país, onde ele lá fora é super reconhecido e a gente conhece muito pouco aqui. Então, lavanda sempre vai existir, mas a gente tem óleo como a Lípia alba, nascida aqui, criada aqui nos biomas brasileiros, e que tem o linalol também, que é um ativo. A gente tem erva baleeira. Então, eu acho que tem que trazer para o Brasil e a gente valorizar o Brasil. E é isso que eu estou trazendo para vocês. E são várias palestras com várias pessoas. São 32 pessoas. Ele não vai... Eu vou estar viajando, gente. Mas são 32 palestrantes. Palestrantes e painéis, e a gente vai falar desde quando é produzido. Então, pessoas que estão numa comunidade lá e que estão reestruturando toda uma extração de um óleo que eu amo, que é o pau rosa. E que vai ser falado disso depois de CIGEM, que é uma notificação que a gente paga para garantir, pesquisar e poder vender óleo brasileiro. Depois vão ter as pesquisas, uso no cabelo, na pele, tudo. Não dá para você... É um congresso incrível. É um congresso incrível, olha. Orgulho, parabéns. Orgulho de mim. Ela que inventou. Que Deus te abençoe, que seja sucesso. Amém. Vou acompanhar. Mas se vocês quiserem participar, também no By Sâmia vocês conseguem informações. E aí tem um monte de desconto também. Põe o cupom, o Peter deu um monte de desconto. Que Deus abençoe vocês e até já, tá? Beijo!